Sejam todos bem-vindos. Me chamo Rafael, sou executivo de contas da Fractal e venho aqui mais uma vez para trazer um novo webinar para vocês. E hoje, com uma grande satisfação, vamos falar aqui do antes e o depois de um software de manutenção na visão operacional, onde traremos aqui um amigo que tive o prazer de trabalhar, né, que é o nosso amigo Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Olá, boa noite, Rafael. Trabalho na empresa técnica, né? Exerço o cargo de vidraceiro. Estou lá já há 5 anos e é isso. Não, perfeito, Ricardo. E para todos saberem, né, tive o prazer de participar da implementação de onde o Ricardo ainda está, né? E ele foi um dos nossos Sim. cases de sucesso para essa implementação, né? Todos os webinários a gente, na maioria dos casos, pelo menos, voltada sempre para gestores, né? E hoje a gente trouxe o Ricardo aqui para mostrar a visão da equipe técnica também, que é um item importante. Não basta eu, gestor, ou meu diretor, querer o Fractal, se a Fractal não for o suficientemente fácil de se trabalhar, né, ser intuitiva, etc., e a operação não aderir a essa ferramenta, né? Então, tive o prazer de conhecer o Carri Carlos aí, né? E aí a gente implementou juntos e até hoje esse software está rodando lá com o cliente muito bem rodado, né? Obrigado, viu, Ricardo, mais uma vez pela sua presença. Bom, pessoal, Imagina, aqui eu vou trazer Boa. Aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho da nossa agenda, né, para vocês entenderem, né, o que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho sobre o antes da digitalização, né, como que o Ricardo, nesse caso, né, tinha, né, de tarefas, como ele trabalhava, como era feito antes de uma digitalização. Depois a gente vai discutir o depois da digitalização, né? Os benefícios e tudo mais. E por fim, após ela implementado, como que ficou a transformação operacional, adaptação da equipes, enfim, tentar trazer exemplos aqui para todos vocês. Bom, Ricardo, fique à vontade, explica um pouquinho o que você tinha antes, né, da digitalização da manutenção. Antes da digitalização, né, que era a OS, né, que era impressa, e a gente tinha muita perda de tempo, né? As informações elas vinham incompletas, né? As informações ali meio desatualizadas, e a gente tinha muita perda de tempo, né? Para a gente até encontrar o cliente, a gente tinha uma dificuldade de andar com as OS impressa ali pendurado no bolso ali, né, aqui do peito e tal. Assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque era vazia mesmo de informação. Perfeito, perfeito. E aí você está falando da visão operacional, né? E eu vou trazer um pouquinho para trás, que é o PCM também, né? Tive o desprazer, né, talvez, de conhecer essa visão do PCM também. Onde, se para você era difícil descer com 20 OS em mãos, e depois difícil também achar o cliente, porque a gente tinha que coletar a assinatura e a satisfação do cliente, né? Mas o PCM, por exemplo, em muitos casos, nessa área de antes da digitalização, é uma mesa praticamente forrada de papéis. E aí você fala, pô, às vezes informações desatualizadas, né? Às vezes também você tinha um checklist de, sei lá, 100 itens a serem respondidos e voltava, por exemplo, não por maldade, mas voltava com algum outro 100. Aí tinha uma outra pessoa para lançar essa atividade, né? Então, é um fluxo também, né, para todos, né, que estão nos ouvindo e assistindo, que não é apenas a parte operacional que é impactada, é toda uma gestão, coleta de dados, indicadores, etc. Quando você fala disso também, né, me recordo também que se perdia alguns papéis. E às vezes o PCM não tinha esse controle. A gente até criou um diário de bordo para ter um controle do que o Ricardo levava e o que voltava, né? Depois de muito apanhar, porque o PCM dava em torno de 150 ordens corretivas, 150 preventivas por dia. Se faltar alguma, será que ele vai esquecer, né? E aí o pessoal, né, do PCM, né, para que as pessoas que não conhecem muito ainda dessa área, tá aprendendo, tá assistindo na Fractal, é o planejamento e controle da manutenção. É o cérebro da manutenção, né? O cara que vai falar o que o Ricardo tem que fazer, o dia que ele vai fazer, né? Como tem que ser feito também, né? Enfim, para introduzir.
Então, essa demora, várias duplicações de lançamentos acontecem, né? E lembro também que tinha que ter a canetinha, se perdia a caneta tinha que voltar, e nesse cliente específico também imagino que você estava lá numa ponta, faltou alguma informação, faltou alguma coisa, volta para cá, de a pé inicialmente, depois teve as bicicletas, né? E aí Sim. acelerou um pouquinho, mas mesmo assim era um desperdício de tempo, né? E o que você, assim, enxergava, né? Que você falou desatualizadas, né? Mas era claro para você as atividades que você tinha que fazer, o cliente que você tinha que buscar? O que você sentia isso na parte impressa ainda, pensando na parte impressa? Então, na parte impressa, a gente, como eu falei para você, era vazia de informação, né? A gente ali não tinha um ramal, não tinha um telefone do solicitante ali, né? A gente não tinha, por exemplo, uma atividade em um H grande, não tinha referência nenhuma, né? Assim, você tinha uma dificuldade muito grande de encontrar o funcionário para você, o solicitante para você estar realizando essa atividade. É que nem você falou, às vezes elas davam a moça do call center, ela dava essas ordens impressas para a gente saía atrás do solicitante e muitas vezes a gente chegava lá ou no meio do caminho a gente já desistiu porque tinha que voltar de novo para pegar mais informação, né? É isso. Perfeito. E aí, assim, tinha a parte também que, como que você sabia quando você ia para uma atividade? Vamos pensar em preventiva. A preventiva, na teoria, num plano de manutenção, a gente já sabe quanto tempo o Ricarlos deve demorar, né? Eu não estou falando só em CMMS, mas isso é um plano de manutenção bem estruturado. Eu já sei o que ele vai utilizar também de recursos, não apenas o tempo, né? Recurso humano, mas recurso de inventário, peças e, por que não, ferramentas. Isso vinha para você também dentro da SAUS impressa? Na ordem impressa não vinha essas informações. E aí, como que você chegava para a atividade, entendia a atividade e voltava para o almoxarifado? Exatamente. A gente, né, exatamente isso que você falou, ali não tinha, né, descrito que era realmente qual tipo de ferramenta era necessário para você estar realizando essa atividade. Então, ou seja, a gente tinha também essa perda de tempo de ir lá, né, achar o solicitante, ele mostrar o serviço para a gente, poxa, aqui vai precisar de uma escada, aqui vai precisar de uma furadeira, vamos precisar fazer um furo aqui. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade de, de ter em mão ali né, essas informações de tipo, ó, vai precisar de uma escada, vai precisar de uma furadeira, vai precisar de uma broca X. Então, assim, a gente não saía com ferramenta nenhuma, cara. Então, tinha uma perda de tempo até, sei lá, o cliente mostrava o serviço, depois tinha que voltar de novo até né, o almoxarifado, fazer o acolhimento ali dos material e subir novamente para realizar a atividade. Perfeito, perfeito. Para quem não sabe, né, que está nos assistindo aqui, as aberturas das solicitações, notas ou chamados, depende do software que vocês trabalham hoje, né? No nosso caso, era feito através de um call center. Ele recebia a ligação ou o solicitante ia até uma baiazinha, né? O Exato. lugarzinho onde a gente atendia ele, e ele passava a informação, né? Do que era o problema. Porém, não era descrito de uma forma completa, não tinha noção nenhuma disso, né? Até então não tinha um gatekeeper para avaliar ou algo do tipo, né? E aí o Ricardo tinha esse problema. Eu lembro muito bem disso. E quando o Ricardo voltava com isso, ainda tinha todo um lançamento, né? Já tinha o lançamento do Ricardo, depois o lançamento, 2 ou 3 pessoas só lançando isso, e também não gerava gráficos e por aí vai, né? Já estou englobando um pouquinho da gestão aqui, mesmo com a foca nossa aqui operacional, mas para aparecer para todos o que é o impacto desse papel. E claro, sustentabilidade, meio ambiente, né? Muitas, muitas, muitas folhas impressas, tá? Quando tinha também uma dúvida minha, né? E para esclarecer para eles, quando um solicitante abria isso, né? Ou solicitava para alguém, ia lá, chegava no call center, tinha uma demora grande às vezes para você, né? E de chegar essa OS em mãos. O que acontecia também, aí
Você pode confirmar o que é execução sem OS, né? Porque às vezes chegou de última hora, não chegou no tempo que deveria e você já precisaria resolver o problema, né? Então, você também fazia, não por maldade, mas fazia antes sem OS, correto? E depois tinha que lançar e terminar os OS. Como que Sim. era o tempo aí? Porque você sentia o cliente, né? Ele, a hora que, pô, você chegou só agora, mas até chegar essa informação para você, o que você tinha de sentimento nesse tempo aí? Cara, é meio que a gente se sentia, não sei nem se diz essa palavra, né? Você não se sentia muito profissional, né, cara? Porque o cliente, como você falou, essa OS, ela realmente tinha uma demora muito grande para chegar na gente. E quando essa OS chegava para a gente, e a gente chegava até o cliente, o cliente falava assim, poxa, a gente abriu tal data, tal dia, você está vindo me atender agora, entendeu? Está vindo me atender hoje. Então, era isso. Perfeito. Aí eu trazendo um pouquinho, através de toda essa demora, o que acontece? Backlog altíssimo e aumentando a Exato. cada dia. Por mais que você contratasse pessoas, o fluxo não fluía naturalmente, não fluía com a rapidez, agilidade necessária. Então, o backlog ia aumentando, né? Para quem não conhece backlog, são as ordens, né, que eu tinha a fazer e ela, nesse contrato ele também já considerava a do mês, né? Então, ia só aumentando, ia só aumentando. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. E também, né, vou falar pensando aqui no planejamento e controle, né? Mas a divisão, né, dessas atividades era muito do feeling do PCM. Porque não estava cadastrado qual era o tipo de ativo corretamente, qual é o tipo da tarefa, se é, por exemplo, elétrica, mecânica, hidráulica, vidraçaria, ou algo do tipo, civil e por aí vai, né? E aí a divisão era do feeling do PCM. Você se recorda se o PCM às vezes passava... Claro que vidraçaria é uma coisa muito focada mesmo, né? Seria um pouco difícil o PCM Rafael errar. Mas você chegou a ver de companheiros, por exemplo, um item que teria que ser da refrigeração e foi dado para elétrica, sei lá, porque o cadastro não é completo. Você chegou a ver alguma coisa desse tipo? Sim, já. Vários. Acontecia praticamente direto isso, cara. Sim, sim, porque assim, para quem não conhece, né, o sistema ele vinha com um problema e aí tinha as classificações corretas para cada uma das tarefas, desde tipos, classificações como centro de trabalhos, se é preventivo, se é corretivo, era um negócio meio, né, bagunçado. E também a questão das respostas das OS, né? Você lembra quais eram os tipos de respostas que você tinha? Olha bem aí, não lembro, hein? Porque assim, ó, agora eu vou recordar que agora você tem uma completa e a gente vai chegar lá. Lembra que era Sim. conforme ou não conforme? Conforme, não conforme, Hum, conforme, não conforme. Você não tinha outras opções para colocar. E talvez uma observação no final e coletar as assinaturas, né? Então, o que é conforme ou não conforme? É uma interpretação do Ricardo. Não tem uma evidência, né? Não tinha uma evidência, e a gente vai falar já já, mas uma evidência maior que o que é conforme. Como que eu vou comprovar que isso está conforme, né? Então era conforme, não conforme e não conforme corrigido para ser correto. Então é assim que a gente encontrou, né? Bom, esse é um item daí do que o Ricardo tinha, né, pessoal? E também deu uma visão aqui do PCM e também, claro, parte de diretoria, cliente. O cliente que estava no local, né, pensando que era na época, a gente ainda não falava de Covid, etc., né, a pessoa estava lá para saber que estava sendo executada. Depois que veio para a parte híbrida ou mais home office, se tivesse, porque nessa época já tinha né, a solução, mas se tivesse, imagina como que aquele solicitante que teve um problema ficaria sabendo. Por quê? Demorava para chegar para você. Segundo, quando voltava para cá, quantas OS minha equipe tinha que lançar ainda, para ainda o cara ter lá no software antigo a informação atualizada, né? Tinha um delay muito grande. E aí aquele tempo entre abertura e fechamento se estendia, o tempo médio entre a abertura e o fechamento, né? E claro, né, a gente não tinha análise nenhuma, tá? Para ser sincero, a gente pegava essas informações depois de um lançamento. Tinha como posso falar,
mutirão, né? A gente tinha um mutirão de pessoas no último dia do mês, porque as preventivas eram colocadas para execução dentro do mês, então ela tinha que ser concluídas dentro do mês. E aí, feito isso, todo mundo lá, um monte de gente lançando para que, se o Ricardo fez dentro do prazo, a gente tem que lançar dentro do prazo. E aí, depois disso, de tudo lançado, extrair relatórios, esses relatórios iam para uma base de dados do Excel até então, né? E aí sim a gente tinha os KPIs, né? De SLAs, produtividade da equipe e por aí vai, né? Então, queira ou não, é um transtorno muito grande, assim, para todos, né? Desde o solicitante, desde o técnico, como você falou, chegava lá, claro, tem que ter uma baita de uma paciência, né? Resiliência para escutar a dor do cliente, porque assim, é duro, né? Ele entende que não é o Rui Carlos, ele entende que tem toda uma estrutura atrás, mas ele tem que se desabafar porque é o Rui Carlos que tá ali, né? Então a gente tem que ter muita paciência também, tinha que ter, né? Enfim, obrigado aí pelas informações aí do antes. Quer agregar alguma coisa? Faltou alguma informação? Era isso mesmo? Acho que eu tenho mais uma coisa a falar. O antes também, a gente. Hoje no o Fractal, ele tem a opção de tarefa ali, onde a gente consegue, né, descrever ali a atividade que foi realizada. Na OS Impresso, a gente também não tinha essa opção, né? A gente não tinha um campo para a gente escrever ali, né, para colocar a atividade que foi realizada, a hora, tinha um campo de a gente colocar a hora, a data, só essas coisas só. Entendi. É bem vago, né? E isso ficava muito em aberto. E assim, vou ser sincero, às vezes naquela correria de lançamento também falta alguma informação no lançamento, né? Então tem muita coisa aí envolvendo, né? Beleza, Ricardo, obrigado, né, pelas informações. E agora a gente vai falar um pouquinho agora, né, da outra parte da agenda, né, que é o nosso depois da digitalização. Perfeito? Bom, explica um pouquinho daí, né, quando você teve na implementação, antes mesmo da gente falar da depois, né, durante essa implementação. O que você, quando o Rafael, a equipe chegou e falou assim, olha, Ricardo, a partir de agora vamos migrar para um software onde você vai ter que usar um celular e tudo mais. Qual foi o seu sentimento, assim, na cara, assim, o primeiro sentimento seu? E, claro, traga um pouquinho do que você escutava da equipe também. Cara, quando foi apresentado o Fractal para a gente, né, a gente ia utilizar o aparelho ali, né? Assim, eu achei muito surreal, cara. Eu falei, poxa, mano, vou ter um negócio ali totalmente, né, em tempo real ali comigo, eu vou ter uma otimização muito boa ali em adicionar documentos, tal, adicionar as fotos. Eu acho que esse negócio a gente vai ter uma dificuldadezinha para aprender, né? Porque como era novo para a gente também. E eu falei, cara, vamos. Eu fiquei ansioso, né? Falei, acho que com certeza aí o pessoal vão dar um treinamento. Tanto quando a gente recebeu, a gente ficou naquele negócio e o pessoal vai dar treinamento para a gente. Isso aqui é novo, né, cara? A gente nunca teve isso aqui na empresa implantada e tal. Não, e assim, eu já ponho do meu lado. Lembra aqui também, configurando lá, se não me engano, 120 celulares na primeira leva, né, dos celulares, assim, colocando os itens, cadastrando, ensinando, etc, né? Por exemplo, assim, o Ricardo é um dos caras que pegou mais fáceis de todos, né? Porque tem um contato, queira ou não, com tecnologia, para quem não conhece, ele também é um pouquinho de youtuber, né? E então, para você foi um pouquinho mais fácil, né? Mas a gente também encontrou algumas áreas de pessoas que praticamente nem usavam celular. Talvez só para ligações, né? Não tinha nem o costume de usar uma rede social, nem o WhatsApp ou algo do tipo. Então, assim, nesses casos a gente se adaptou também, né? Não basta você, gestor que está nos assistindo, empurrar para a equipe que deve ser feito. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Então, por exemplo, o Ricardo foi mais rápido, mas teve funcionários, por exemplo, que mesmo fazendo o treinamento, mesmo a gente criou vários PowerPoints para deixar no mural, como fecha, como executa, o que precisa ser feito, etc. Algumas pessoas preferiram que a gente fizesse o quê?
lançamentos numa simples cadernetinha, porque era o que ele estava acostumado. Então, teve pessoas que foram feitas dessa forma também, né? Então, assim, a gente tem que dar esse tempo, ter essa calma, dar uma atenção individualizada. Mas não é que é difícil, é que para a pessoa era difícil. Quando eu saí, que para mim era ideal, que era um treinamento presencial com você ou com um grupo de pessoas, um PowerPoint, etc., e fui para a cadernetinha dele, onde ele anotou da melhor forma que ele atendesse, matou a pau. Então, assim, tem um impacto negativo. Teve pessoas também que ficou feliz. Poxa, agora eu tô com o celular, agora eu vou ter comunicação, não preciso usar o meu mais. Enfim, né? Depende aí de cada empresa como que ela vai fornecer esses aparelhos. Reforçando que o aparelho, no nosso caso era Android, né? Não sei se ainda continua, mas eu creio que sim. Mas pode ser iOS, né? Tanto faz, pode ser tablet, celular, etc. E então o pessoal recebeu isso aí, alguns ficaram entusiasmados e foram rápidos, outros ficaram assustados, porque são pessoas, sei lá, de 40 anos de carreira que, em muitos casos, nem reportava a execução de uma tarefa, aí entra uma parte de papel e já começa a reportar o que ele está fazendo, e agora ainda mais ele reporta outras coisas, né, que a gente vai falar, né, que recursos, fotos, vídeos, documentos diversos, etc. Então, esse antes aí foi sim, sempre tem um impacto, tá, pessoal? Para quem for implantar, tem um impacto, sim, mas com muita calma, né, tranquilidade, empatia com o próximo, é possível tranquilamente executar isso. E hoje ele continua lá, né, esse exemplo, e é uma referência aí como pessoa, profissional, e também na Fractal aí para a gente, né? Porque o intuito é que todo mundo se una, né? O software de manutenção, o CMMS, por exemplo, ele vai trazer para a gente uma melhoria de processo, né? Mas não basta eu simplesmente exigir. Eu tenho que ter uma união da equipe, entender o que ele precisa ouvir, como ele precisa ouvir, etc. E aí o treinamento, ele é extremamente essencial, mas às vezes ele precisa ser adaptado para o tipo de pessoa, para o que ela está acostumada no dia a dia, né? E sim, dá certo, né? Trabalhando em equipe vai dar tudo certo, um se ajudando. Acontecia muito, e eu acho que eu já te vi assim também, ajudando o amiguinho do lado, que acabou de chegar, está aprendendo. Isso acontecia muito, se ajudar, né? Bom, e agora? Depois de implementado, né? Como que é a sua percepção depois da digitalização? Cara, o Fractal, ele é muito inovador, né? Assim, para a parte da manutenção, assim, ele é um software que vem mesmo para inovar essa parte da digitalização aí, porque assim, ela traz muitas informações detalhadas, né? Então, assim, você tem ali tudo em tempo real, né? Como eu falei para você, você tem a otimização ali muito avançada ali, é tudo muito prático, né? Como eu falei para você, a gente tem mais informação, é muito top, cara. Perfeito, perfeito. Assim, só para complementar, né? Quando saímos, né, da parte de papéis, ela vem para digitalização. Tivemos várias evoluções, né? Por exemplo, inicialmente era só falar o que você fez, com um campinho texto e talvez uma foto, mas depois você já começa a colocar informações mais detalhadas, como recursos utilizados, quanto tempo você levou. E para você, Ricardo, você não vê, mas a gente tem o custo disso também, tá? Em relatórios. E aí, através desses recursos aqui, a gente tem o estimado seu, o real utilizado, e a gente tem até um calendário de análise econômica do que a gente vai gastar, não com o Ricardo em si, mas com a função vidraceiro. Quantas horas, dia, mês, ano, eu preciso ter de vidraceiro através das preventivas já calculadas dentro do sistema, né? E claro, a documentação que você já veio mencionando aqui, que é fotos, vídeos, né? Que anteriormente era conforme, não conforme, né? A partir do momento que você começa a colocar fotos e vídeos, e assim que você conclui isso daí, não tem mais no lançamento de uma pessoa, aquele cliente recebe o aviso em tempo real, né? Que foi concluída essa tarefa e ele avalia
um item que o Ricardo colocou lá, ele pedia muito tempo e a gente só podia encerrar uma OS quando tivesse assinatura. A partir desse momento aqui, o cliente ele já recebe um aviso, ele dá notas de onde ele estiver, né? Ele pode ir em loco e identificar, ele pode ir para outro local, enfim. Então, tem isso. E, claro, né, a otimização do tempo. A gente mencionou lá atrás, né, Ricardo? Poxa, eu ia, voltava e voltava. O que eu quero complementar é o seguinte, e, na verdade, eu não vou nem complementar, eu vou te perguntar. Lembra que eu perguntei para você, olha, na OS, você sabia o que você tinha que fazer, sabia o que você tinha que utilizar, etc? Você disse não. E com a Fractal agora lá implementado, o que você sabe na hora que você pega aquela OS? O que você sabe dela? Então, hoje no Fractal, a gente tem ali no subtarefa ali, a gente tem o gatekeep, né, o nosso supervisor, ele faz um gatekeep, né, dessa OS que é gerada. Ali a gente já tem detalhado qual tipo de ferramenta a gente vai levar, se usa uma escada, se é uma furadeira, né? Então, assim, essas informações, a gente, como eu falei para você, na folha impressa, a gente não tinha isso. Como eu falei para você, a gente ia ter o cliente ainda, ia ver que tipo de atividade que ia realizar. A gente tinha uma noção ali pela descrição, né, que o solicitante pedia, mas não tinha essas informações ali para a gente saber. Hoje, no Fractal, a gente tem essa informação, né, do que vai ser utilizado na atividade. Então, a gente já sai com as ferramentas do almoxarifado, do material, né, se é uma escada, ou seja, a gente tem menos perda de tempo, a gente já chega lá, já sabe o que vai fazer, a gente já chega armado para o negócio. Sim, é isso. Vou complementar, né? Gatekeeper, para quem não conhece, foi depois de uma reestruturação, né? Da engenharia de manutenção lá, onde foi se colocada essa função gatekeeper, que é utilizado, exercido, né, pelo supervisor, por exemplo, do Ricardo aí, né? O que é esse gatekeeper? É um portão de entrada. Ele é o cara que recebe todas as solicitações, tá? Através desse primeiro atendimento dele, ele relata já para a equipe de PCM tudo que ele estima ser utilizado. Isso pensando em corretivo, ou seja, quanto tempo ele acha que vai levar de cada funcionário e quais centros de trabalhos, ou seja, elétrica, mecânica, ajudante que vai precisar. Qual peça que ele acredita que vai utilizar ou material que ele vai utilizar, qual ferramentas. Através dessa informação que esse gatekeeper traz para o PCM já lança isso no sistema, na hora que ele está programando para você, tá? E essa programação, ele coloca lá, aí, porque assim, até então o seu gatekeeper falou que é um vidraceiro. Eu, como PCM, vou falar, é o Ricarlos que vai executar. É o primeiro item. Ah, eu vou pedir tal peça. E vamos imaginar que eu tenho 3 estoques. O PCM vai falar de qual estoque que você vai retirar. E também, se tiver serviços terceirizados, quarteirizados, no nosso caso, também agregaria ali, né? Através disso, aí voltando um pouquinho para a gestão também, é possível a gente saber o tempo previsto do Ricardo, tempo real utilizado. Peça prevista, peça real utilizada. Esse fluxo que eu falei para vocês até a conclusão, né? Você vai ter todos esses resultados, esse relatório. Mas esse fluxo eu falei de corretiva, né? Pensando em preventiva, e aí o Ricardo vai receber também isso, ela já não parte mais de um gatekeeper, porque a preventiva já tem lá os seus dados estimados, lançados e padronizados na Fractal. Toda vez que essa preventiva aparece para o PCM, ele só vai escolher quem vai fazer, de qual estoque vai tirar, mas já está pré-determinado. Mas, claro, a Fractal vai ter essa maleabilidade de o Ricardo entender que naquele momento, aquela tarefa que se parecia ser mais simples, mas na hora que eu cheguei lá, eu identifico que eu preciso de uma ajuda do Rafael e não estava previsto, ele vai incluir esse recurso previsto também. Essa pessoa entra dentro da OS e pode colocar o tempo dela também. Então, vocês têm uma parte a mais. A preventiva já vem pré-determinada, já vem engatilhada, né? E quando a gente coloca isso na Fractal, já mencionei, tempo previsto versus utilizado é um benefício da gestão para acompanhar a equipe operacional.
A do Ricardo, ele já vai para a atividade sabendo. E quando aquele PCM já coloca aquela atividade, automaticamente vai uma solicitação de materiais para o almoxarife. Quando o Ricardo chegar lá, ele precisa falar que eu preciso da lâmpada ABC ou do vidro ABC. Ele só vai falar, vim tirar o item da OS 2437. Dentro dessa listagem vai aparecer tudo que ele está indo retirar. Facilita muito, né? Então, tem esse fluxo também, que às vezes a gente não enxerga, que é o almoxarife também. Ele já tem essas informações em tempo real lá. E assim que ele dá saída, já está fácil. Tem uma outra coisa também, acontece muito agora, eu aqui como Fractal, né? Clientes que têm peças com criticidade muito alta, com valor muito alto agregado. E às vezes, para realizar essa entrega, é só com a aprovação de um gestor. Você não precisa assinar nada, basta entrar dentro das solicitações e aprová-las. E aí sim eu consigo dar saída. Uma outra opção também, caso aquele gestor não fique olhando a Fractal 100%, ele recebeu um aviso por e-mail de uma nova requisição. Agora, eu falei já com o PCM colocando, mas se o Ricardo identifica que precisa não apenas de mão de obra, mas de uma outra peça, ele coloca esse recurso lá, seja colocar uma peça a mais ou uma outra coisa que não estava prevista. A partir do momento que ele coloca na OS, gera requisição para o almoxarife também automaticamente, né? E aí pode ter ou não aprovações e por aí vai, tá? Então, assim, o que a gente consegue ter, então? Todas as OS com informações detalhadas, desde o problema e a foto do problema. A execução, fotos, vídeos e, sei lá, documentos. Respostas, não apenas conforme, não conforme e não conforme corrigida, mas também é possível a gente colocar campos texto, onde o Ricardo pode responder. Tem também sim e não. Tem geolocalização, a gente colocou muito geolocalização, e a geolocalização traz o mesmo que a gente encontra no WhatsApp, que é aquele do Google mesmo, né? Google Maps, mas também com uma visão de satélite, né? Que é aquela visão de uma foto mesmo. Lá aparece o endereço mais próximo, com latitude, longitude, data, hora, minuto, segundo que ele deu esse check-in ali na frente do equipamento, que a gente buscava que o Ricardo preenchesse na frente do ativo, para não esquecer dessa informação, né? E todos os recursos foram utilizados, né? Então, eu falei para vocês que a gente tem lá esses recursos previstos, o Ricardo já sabe, mas também ele traz para a gente uma análise econômica do futuro, que eu já mencionei aqui. Então, através desse plano, dessas programações, eu já sei tudo que eu vou gastar de mão de obra, tudo que eu vou gastar de peças e serviços, e claro, batendo para ver o que está recurso previsto versus recurso utilizado, né? E aí sim, tudo documentado, não se perde mais. Digitalizado, vai ficar para sempre lá na nuvem da Fractal, os arquivos, etc, né? Que hoje, inclusive, é a AWS da Amazon, né? E a otimização de tempo, né? Reforçando, aquele solicitante não precisa mais até a nossa base para solicitar. Ele pode simplesmente pegar o celular dele ou abrir pelo computador um chamado facilmente, colocando a foto. Automaticamente chega para o gatekeeper, que é o solicitante, que é o supervisor do Ricardo, né? E aí esse gatekeeper dá as devidas tratativas. O tempo ocorre muito bem. E a cada mudança de status, o cliente fica sabendo. O que acontecia muito também era, como que está a minha ordem? Sendo que lá na Fractal ele sabe se ela está em processo com o Ricardo já, ou se ela já foi para verificação, para validação da liderança, porque a Fractal tem um campo de verificação. O Ricardo faz, automaticamente vai a assinatura dele. Se o cliente estiver no local, ele pode pegar o celular e falar assim, olha, assina aqui para mim também. Daria também. Mas o cliente vai receber o aviso no final de concluído, ele vai dar notas e vai colocar suas considerações. Mas era até exigido no contrato que, além do Ricardo, o líder validasse, que pelo menos ele acompanhasse ou verificasse se isso foi concluído. O que acontece, queira ou não, né? Muitas empresas fecham, muitas pessoas, né? Não digo empresas, mas muitas pessoas fecham OS sem a conclusão. Quando você começa a cercar um pouquinho disso, ajuda também, né, o cliente. Porque, queira ou não, nosso foco é o cliente. Hoje, como Fractal, meu foco é o Ricardo. E o Ricardo, o foco dele, queira ou não, é o cliente final dele. Ah, mas quem me traz o emprego é a Tecma, mas é através do cliente. Então, a gente tem que agradar, a gente tem que acelerar o processo, tem que entregar um negócio melhor. E através dessa digitalização, os números são absurdos
de redução de backlog. São absurdos, tá? Caso alguém queira conhecer um pouquinho mais, a gente passa aí a gestão do Ricardo, né, para trazer cases aí para eles aí. Mas é uma coisa muito, muito boa, né, essa otimização de tempo, tá? Quer agregar a alguma coisa? Por exemplo, também, você entendeu que hoje você fecha mais, você é mais produtivo do que era antes? Você fecha mais OS em menos tempo? Como sei lá, o que você enxerga agora de Ricardos após a implementação? Sim, com a chegada do Fractal, a gente viu que o negócio desenrolar é bem mais rápido, bem mais prático, né? Até mesmo pela essa questão que a gente estava conversando agora sobre, né, o nosso supervisor fazer o gatekeep, onde a gente já saber ali os materiais que a gente vai usar. A gente não tem muita perda de tempo, né? Então, assim, hoje, para executar uma atividade, com as informações em tempo real que a gente tem, é muito prático, a gente ganha mais tempo, a gente realiza mais ordem de serviço. Sei que anda, o negócio anda redondo, cara. É muito surreal o Fractal. Top mesmo. Né, e é legal, né, que o Ricardo vai lá e faz um bom atendimento, além de ligar tempo de produtividade, claro, técnico a técnico, o número de fechamento de ordens diminuiu muito, aumentou muito, desculpa, e diminuiu muito o tempo de espera desse cliente desde a abertura, né? Então, e legal, né? Talvez o Ricardo sabe, mas sabe que alguém já comentou, quando a gente tem as notas dos clientes, eu tenho uma nota por OS, mas também eu posso puxar um período do Ricardo. Dentro do mês passado, qual é a média de notas que ele teve do meu cliente? E aí eu posso ir em cada uma das OS que, por exemplo, ele teve uma média baixa. E muitas das vezes, a média baixa ou a nota baixa, às vezes nem é do Ricardo. É aquele exemplo que ele citou anteriormente. Poxa, eu abri faz tanto tempo e você tá me dando, você tá chegando só agora. Então, às vezes, o descontentamento não é do Ricardo. Ele não merece ser, não digo punido, mas ter uma conversa no tete a tete com ele por isso. Mas às vezes está na gestão mesmo, ou no software que eu utilizava, etc. E dentro da Fractal você percebe isso. Você vai entender isso, né? E você acha que dá para perceber que foi tendo melhorias também no processo? Por exemplo, melhorou o tempo, mas você entendeu que com essa melhoria de tempo você começou a, sei lá, enxergar melhorias para aquela atividade preventiva, que você poderia fazer de um jeito, enfim, que você fazia de um jeito e eu demorava muito mais, fazia de um jeito errado. Você entendeu que deu para também focar em melhorias de processo? Não apenas na execução, ou no caso nosso, né, em transporte que eu falo, né, eu trabalhei muito com Lean Manufacturing, que é esses translados aí, você fica transportando a folha para cá, volta para lá, etc. Você acha que melhorou? Você conseguiu também contribuir com melhoria de processo, assim, quando você está mais focado na execução mesmo, do que correndo atrás de materiais, correndo atrás de cliente? Sim, ficou bem mais fácil, né? A gente realmente aprendeu com esse tempo aí mesmo no processo. Aquilo que a gente já tinha falado antes, a gente já sai com tudo em mão ali, cara. A gente tem. A perda de tempo é curta, porque a gente já tem tudo detalhado ali, a gente tem o que precisa, né? E que nem você falou, a gente consegue trazer essa melhoria para a atividade de uma forma diferente, né? A gente tem uma forma diferente de pensar hoje, por conta da chegada do Fractal, né? E ter, como que eu posso usar a palavra? De ter inovado aí essa, essa chegada do Fractal aí pra gente. Perfeito, perfeito. Não, e é isso mesmo, né? E é legal também, por exemplo, né? A gente tinha muitos cases de compressores lá, né? Muitos compressores, etc. E muitas vezes, saído um pouquinho da função do Ricardo, a gente só ia através de um problema. E quando deu um problema, já parou algumas coisas da produção por causa disso, né? Não apenas o que o Ricardo está falando de fechar o OS, etc., né? Mas temos inteligências artificiais monitorando, por exemplo, temperatura, vibração, qualquer variável. E
às vezes você não enxerga isso, mas imagine para um cliente, Ricardo, que ele tinha que abrir um problema do compressor, hoje que está sendo monitorado, sei lá, diversas variáveis dele, um gerador, orímetro, etc., ser gerado automaticamente essa tarefa por ele. Ou seja, quando ele percebe que está começando um problema, né, e tudo mais, a Tecma já está lá executando, né? Então, são passos a passos, né? Primeiro era digitalização, agora entrando com IoTs e por aí vai, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que realmente, até meu primeiro trabalho como comercial, é muito fácil vender esse tipo de solução, porque realmente eu tive na prática o que o Ricardo está falando. Eu senti na prática essa melhoria, né? Então fica fácil vender. Na verdade, eu não sou um vendedor, eu só demonstro tecnicamente como funciona, e aí as coisas fluem naturalmente, né? Bom, pensando depois da digitalização, eu acho que a gente já respondeu um pouquinho, né? Mas estava na nossa agenda, né? Durante aqui essa transformação operacional, você comentou agora há pouco, né? Que foi a adaptação da equipe, né? Que agora há pouco, por exemplo, você comentou aí que ficou melhor essa inovação, etc, né? E a gente chegou também a dar exemplos, né? Demos exemplo da cadernetinha, demos exemplos da abertura e fechamento, como era feito, como está sendo feito. Uma coisa importante também, né, que a gente acabou não mencionando e me recordo agora, a OS, claro, na impressa a gente não tinha esse problema, mas mesmo assim na parte digitalizada, se você tem o aplicativo em Fractal, é possível executar o OS offline. Tinha muitos pontos cegos aí, né, lá, né, nessa empresa. E não é problema a execução de tarefas offline. Ele vai colocar fotos, vai colocar vídeos, vai colocar medições, vai colocar resposta por texto, colocar documentos diversos, quando tem rede sincroniza no sistema. Então, caso alguém pensasse em perguntar isso, poxa, não, beleza, mas a OS, se acaba a energia, eu consigo executar lá no papelzinho lá, mas eu não conseguiria lançar no sistema. Não conseguiria, tem que esperar voltar a rede, por exemplo. Na Fractal não tem esse problema, né? Ele já vai tudo ali offline, e assim que tem o mínimo sinal de rede, sincroniza com o sistema e está no sistema lá, né? Precisa ainda ter um tempo do Rafael lançar. Só um comentário adicional que quase passa desapercebido aí. Quer complementar alguma coisa, Ricardo? Sim, Rafael, eu lembrei aqui de um outro processo que a gente tinha na OS Impressa. Eu sei que a gente já está aqui no último tópico aqui, mas só voltando ali para o segundo, que é antes da digitalização, eu lembrei também que as horas que tinha na duração, o tempo de execução, esse tempo era estimulado ali, não pelo solicitante, mas pelo próprio call center, e ali a gente poderia colocar a hora que nós quisesse. Hoje, no Fractal, depois do Fractal, não. A gente ali tem um play pause. Ali, quando você vai startar a atividade que você vai fazer, você adiciona um play ali, e aí já começa a rodar o tempo. É o que eu falei para você. A gente tem tudo digital ali, um negócio que acontece em tempo real. E assim, aí a gente terminou a atividade, ele dá a hora da execução do serviço, né, que é no dia, né, aparece a data, aparece a hora, tudo certinho. Então, assim, cara, só essa lembrança que eu tive aqui, porque a gente tinha essa dificuldade. Tudo era questão mesmo, assim, de honestidade, né, do funcionário e tal, né, não ficar roubando horas e tal. E hoje no Fractal não, cara. O Fractal roda tudo muito 100%. O que o Ricardo comentou aqui para agregar para os demais que ainda não conhecem a solução, o PlayPaz é o seguinte: o Ricardo chega para uma atividade, ou dependendo da empresa, ela já quer que a hora que ele vai para o almoxarifado, que já inicia essa atividade, já starta, né? E aí ele dá um play. Esse play começa a contar. O Ricardo não precisa saber que horas que ele começou, porque o software está cuidando disso para ele. Vou imaginar que é uma atividade que não é tão crítica e ele possa almoçar, não precisa trocar turno ou algo do tipo. Ele dá um pause. E esse motivo ele pode falar troca de turno, pode falar banheiro, pode falar almoço, e aí vai. Ou, por algum motivo, sei lá, a produção não parou, não sei, qualquer outro motivo. Se for uma atividade externa, sei lá, choveu, muita chuva, né? Que é um dos itens, ele coloca esse motivo. E aí vamos imaginar que eu, como cliente ou como um gestor, eu quero saber, poxa, por que essa atividade não foi executada? Esse pause que ele colocou e o motivo que ele colocou fica lá no log de paradas, né?
Beleza. Retomou, voltei do meu almoço. Ele vai lá só retomar, ele continua contando esse tempo, né? E aí, quando ele conclui, realmente vai dar o início e fim dessa atividade, né? E aí a gente tem esse relatório. E quando ele fala aí do call center receber, é porque se passasse para o gatekeeper ainda, imagina quanto tempo ainda demoraria a mais ainda para essa atividade ser executada, né? Então, o call center era uma pessoa que recebia as ligações, né? Mas não era técnica naquele momento para prever o tempo e etc. Então, isso era uma demora. Hoje não, esse chamado cai direto pro gatekeeper, que é o supervisor, que é o cara técnico. E esse cara técnico faz o levantamento. E dependendo do caso, se é uma atividade bem simples, nem vai para o Ricardo. Esse cara já conclui a OS e coloca os recursos que foram utilizados, que ele mesmo executou, por exemplo. Então tem essas possibilidades aí também. Não apenas levantar os custos, mas por que não já executar a atividade, né? Obrigado aí pela lembrança, eu complementei também. Bom, creio que acho que a gente já abordou todos os temas, né? E então venho aqui já agradecer novamente ao Ricardo, né? Ao pessoal que autorizou, o Ricardo também está aqui, né? Para bater um papo com a gente aqui, né? Agradeço muito, Ricardo. Saiba que desde que eu estou aqui é o primeiro que a gente conversa da área operacional mesmo, que traz a sua experiência de execução, que não é voltada para gestores apenas, né? É mostrar também qual é o lado da operação, como que é a facilidade ou não dessa implementação, né? Então, agradeço muito, em nome minha, do Rafael profissional, Rafael pessoal, que te conhece pessoalmente, em nome da Fractal também, por você ter disponibilizado seu tempo aí, né? E ter agregado um pouquinho aqui com a gente e trazer um pouquinho da sua experiência, Ricardo. Rafael, eu fico muito grato também, né, por vocês me confiar a essa gravação aqui para a Fractal. Fico feliz em fazer parte, em poder, né, discutir esses assuntos com vocês, algo que realmente, né, nós dois trabalhamos junto lá, a gente acompanhou, né, esse processo da OS impressa e tal, e chegou onde chegou hoje, né, tudo muito inovador. Fico muito feliz também de ter fazido parte aqui dessas gravações com você. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado a todos, o pessoal que está aqui nos assistindo, né? Agradeço demais a presença de todos e até a próxima, pessoal. Valeu, Ricardo.